Marcel. Marcel entrou. Vamos fixar o tema. Espera aí, pessoal, que eu vou fixar o tema aqui. Aí. Fixar comentário. Aí. Está entrando o professor Jefferson Carus Guedes. Felipe. Tudo bem, Jefferson? Como Tudo tá? bem? Prazer estar contigo. Vamos. Então hoje nós vamos conversar com o professor Jefferson Carus Guedes. A nossa live, se não acontecer nenhum problema técnico, como aconteceu terça-feira, será ela vai para o YouTube, então as pessoas que não conseguirem assistir agora podem assistir depois. O professor Jefferson, além de meu amigo, ele é professor do Uniceub, do doutorado, é advogado em Brasília, inclusive nos tribunais superiores. É um prazer conversar contigo, Jefferson. E eu vou contar um pouquinho da história aqui, já que a gente vai registrar, e depois vai para o YouTube, daí depois tu mostra para os teus netos, Jefferson, ou amigos, avó, mãe. Eu tenho a felicidade assim, de ser amigo do Jefferson faz muitos anos, e eu acho que nos últimos tempos, assim, eu acho que pode parecer meio piegas falar, mas eu e ele, a gente tem se encontrado pessoalmente só na Europa, né? É chique isso, na realidade, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente até se encontrou esse ano para jantar lá em Roma. E isso, eu gosto sempre de contar essas coisas, fazer essa reflexão, porque uma das vezes que nós estava lá em Roma, nós dois lá comprar nós íamos lá na livraria forense, atrás da Corte de Cassação, e aí me chamava muita atenção, porque o velhinho estava vendendo, e o Jefferson comprava todos os livros sobre utopia e distopia que tinha na livraria lá do velhinho da forense, lá na Itália, em Roma. Então o Jefferson comprava todos os livros sobre utopia e distopia e comprava também aqui em Porto Alegre, não, lá na Itália, ou aonde ele vai num sebo e compra livros sobre utopia e distopia. Eu tenho a impressão que o Jefferson é a pessoa que mais tem livro de utopia e distopia no Brasil, com certeza. Só das que eu vi, só as vezes que eu vi ele comprando. Então, a partir dessa experiência que eu tive com ele aí de comprar livro de utopia e distopia, e ele está sempre falando, eu fiquei muito curioso para saber o que era essa utopia e distopia na prática, né? E aí eu fui estudar um pouco o tema e vi que ela é muito importante, assim, para nós fazermos as reflexões da sociedade contemporânea. Então, Jefferson, a palavra é tua. Eu acho que a gente podia começar como surgiu a ideia e o que é para a utopia e a distopia, assim, para quem está nos assistindo. Certo, é um prazer conversar
vocês, Camilo, e os organizadores, diretores da Lotec. Eu tenho ouvido e assistido conferências de vocês sobre vários temas, e há a possibilidade, inclusive, de se fazer um projeto em outros campos. Então, é uma satisfação aceitar o teu convite, e é verdade. Só não é verdade que a gente só se encontra na Europa, porque em algumas situações em Porto Alegre e até em Brasília, ocasionalmente, nós temos, nos últimos, talvez, 15 anos, praticamente nos encontrado, escrito, trabalhado, fosse na Escola da GU antes e agora em outros projetos comuns. Bom, sobre em parte, esse papel de parede que está atrás de mim reflete um pouco isso. Eu sou um colecionador de alguns temas, e um dos temas que me interessa e tem me interessado mais recentemente é esse que relaciona a teoria da cultura, a teoria social, a literatura, cinema e outros temas ao próprio direito. O campo meu de atuação e de interesse no direito é o processo civil, como é o do Camilo, e daí vem a nossa relação histórica, e a gente tem tratado o projeto civil, quando fizemos um comparativo do projeto do Código do Processo Civil em si, em 2015, quando fizemos um novo comparativo, é a nosso assunto principal. Mas o processo civil isolado não tem uma atratividade muito grande. Então, a gente acaba ligando isso a outros temas, e daí surgiu o tema das utopias e distopias. Então, tu perguntar qual é a origem. Mas, brevemente, vou te dizer. A origem remota nesse tema é porque, há uns 4 anos atrás, nós oferecemos doutorado, o professor Antônio Berger e eu, uma disciplina de doutorado sobre ideologia no direito e no processo, na criminologia penal e processo penal deles, e civil e processo civil eu. E isso despertou a correlação de ideologia com utopia, até uma obra clássica do mundo sobre isso. Então, aí surge a remota disso. Mais recentemente, depois eu acabei fazendo um projeto de pós-doutorado, que eu vou mencionar mais adiante sobre o tema, e recentemente nós fizemos um seminário jurídico avançado no Unicef, que é a instituição a qual lá na graduação, mestrado, doutorado, dirigido aos mestrandos e doutorandos, sobre o tema utopias e distopias no aspecto cultural, e jurídico. E essa é a base do que a gente tem falado ultimamente. Temos como convidado o professor Elton Dias Xavier, da Unimonte, como participante, o professor Bruno Amaral, que é um promotor e professor nosso, um criminólogo muito experiente, que trata também da relação desses temas com o cinema, por exemplo, e com a literatura e com criminologia. Esse é o ponto de partida. Jefferson, o que é a distopia e a utopia, assim, para a gente iniciar? O que seria uma utopia e o que seria uma distopia? A expressão utopia é clássica pela obra do Thomas Morus, que escreve um livro pequenininho, mas clássico, em que ele descreve dois mundos. O mundo real da Inglaterra, em 1517, ele compara um mundo real que existia ao mundo que ele imaginava. E ele situa o mundo imaginário, que é o próprio mundo ideal de uma... Dá uma voltadinha, Jefferson, que tinha travado o vídeo. Bom, qual é a origem? Utopia é uma proposta, a obra do Morus, que é um clássico de todos, há no Brasil diversas traduções e edições, há uma da LPM no Rio Grande do Sul, inclusive. A obra do Morus, escrita 500 anos atrás,
17, ele faz um exame de um lugar com uma certa organização política e propõe a outro lugar, que ele chama da ilha de utopia, onde a organização social e política seria diferente. Então, as duas partes do livro dele imaginam um lugar perfeito, bom, onde todos viveriam numa comunidade mais adequada, com liberdades religiosas, por exemplo. Então, a ideia, a noção, essa é a proposta original. Mas o conceito substantivado de utopia é um certo lugar e as coisas seriam melhores do que aquelas imaginadas e vividas por nós hoje. O Moros imagina... Jefferson, bota um pouquinho mais para frente o celular ali, que eu acho que o áudio está cortando um pouco. Esse que o Moros imaginou acabou levando para a cabeça porque o Henrique VIII, Moros católico, e Henrique VIII protestante, né, que cria a igreja anglicana e protestante inglesa, divergindo dele, o príncipe acaba decapitando os Moros. Então, a proposta do Moros é de um lugar ideal, e essa é a noção de utopia. A distopia é um termo que surge no século XVII e XVIII e se atribui até a expressão dis, né, como negação do U, distopia, a um político inglês e a um escritor também inglês, mas ela surge como uma noção ruim. Então, utopia, para a maioria dos autores, são ideias contraditórias, antônimas, como um lugar imaginado, perfeito, e a distopia como um lugar onde aquela perfeição imaginada não acontece, quer dizer, o mundo se transforma num lugar ruim. Essa expressão vem tomando várias concepções, especialmente no século XX, na literatura e na cultura, mas está associada na literatura a diversos romances, mas pode ser expandida até o direito, é possível. É isso que nós tentamos fazer. Tu acha, Jefferson, tu acha que no momento atual aqui que a gente está vivendo hoje, trancado em casa, muitos trancados, a gente vive uma distopia ou uma utopia? Provavelmente nós estamos de um momento seguramente distópico. Ninguém imaginava, e nós, já que tu revelasse os carimbos do nosso passaporte, nós ou em dezembro, na Itália, já havia circulação do vírus da pandemia na Itália, nós não conseguíamos imaginar um lugar e um mundo tão ruim e complicado como esse que nós estamos vivendo no momento. Nós tomamos vinho, comemos num restaurante legal, bebemos os vinhos que preferíamos, passeamos e tal, e imaginávamos, embora na China já houvesse um mundo complexo e distópico, nós estávamos na Itália em janeiro vivendo uma certa normalidade utópica. Normalidade utópica. É engraçado isso, por causa que... Eu não sei se tu chegou a ver o filme Os 12 Macacos, mas os 12 Macacos ali, o autor justamente retrata uma distopia por causa de um vírus, né? E depois eles tentam voltar para o passado para consertar o futuro, assim, é uma loucura, mas é algo... Então, partindo, acho que da ideia qual é a relação que dá para fazer entre a utopia, a distopia e a cultura? Seguramente o problema está nessa relação com o tempo que tu mencionaste. Tem uma obra clássica que influenciou todas as distopias literárias, especialmente inglesas e também outras do século, que é A Máquina do Tempo. Na Máquina do Tempo, do Wells, que é um livro precedente, do finalzinho do século XIX, um certo cientista inventa uma máquina que manda as pessoas para um tempo futuro, né? Ou passado também. A noção de tempo associada a essa expectativa de lugares melhores, tempos melhores, integra sempre a nossa cultura, está ligada, e aí
vale a pena a gente depois, mais adiante, mencionar o processo civil e os códigos de processo, porque o meu colega e meu orientando, Tiago Pádua, nós escrevemos sobre isso, sobre o código de processo. Entrou o Thiago aí, Jefferson, para te prestigiar, ó. Tá Então, dando um tchauzinho, o Thiago, ó. Não mencionado podia faltar o Thiago, né? Thiago, sim. Então, a ideia que a gente tem, qual é a relação com a cultura? A cultura é a expressão das nossas expectativas, das nossas frustrações, das nossas memórias também, né? Então, na cultura, expressa ela pela música, pela literatura, pela dança, pelo cinema, pelo teatro, aparece de ir e voltar pela religião, que é a expressão da própria cultura, né? Ou pelo direito, que também expressa ou equivale, segundo Galeno Lacerda, para citar um autor gaúcho, né? A cultura equivale, de certo modo, estágio cultural ao estágio jurídico e legal que nós vivemos, né? O Mauro entrou ali também, nosso secretário de Justiça. De Justiça, não. É de Justiça, né? O Mauro, né? Entrou também. A, a presidente, a nossa a presidenta que a gente fala da Lotec também fez um comentário aqui que o 12 Macacos é a referência das conversas dela. Sim. Tá prestigiada a nossa live. Só para não esquecer os macacos, todo mundo faz grandes listas de distopias, filmes e séries para serem vistas, e a maioria esquece uma que a gente assistiu no cinema, os mais velhos, pelo menos, que é o Planeta dos Macacos. Fora do circuito clássico inglês das distopias, o Planeta dos Macacos, que é a história do filme, né? Sim. Os macacos é uma distopia porque o mundo que os animais dominam, como na outra distopia do Animal Farm, ou Revolução dos Bichos, conforme o Fazenda Modelo, como escreveu o Ark aqui, né? Então, que significado tem a cultura? A cultura é a forma de nós imaginarmos, desejarmos ou criticarmos o nosso mundo real, né? Seguramente, presos em casa pela pandemia, nós vamos escrever sobre e lugares paradisíacos. Se estivéssemos em lugares paradisíacos, talvez escrevêssemos sobre prisões e panópticos do vento, que é aquela ideia de que o mundo... Pois é bem isso, né? Quando a gente está num mundo, a gente sonha com o outro, e quando a gente está no outro, a gente sonha com o antagônico, né? Agora todo mundo sonha ir para a praia. Antes a gente... Os economistas, especialmente americanos, usam aquela expressão de um certo economista americano que o pessimismo deve ser guardado para momentos melhores. Então, se nós estamos no pior momento, não é, num momento muito ruim, no palavrão aqui, não vamos ser ainda mais pessimistas, vamos guardar o pessimismo para quando as coisas estiverem bem. Talvez nós devemos ser pessimistas em janeiro, quando estávamos na Penoteca, me esqueci o nome da rua. Quando a gente estava lá tomando vinho lá em Roma, né, Jefferson, não é Constantino, é aquela que a gente compra os vinhos. Como é que é o nome da cenoteca? É de uma rua, né? Magazino... Tu sabe bem sempre. Me esqueci. Bom, e então... aí lá nós estávamos lá jantando numa boa, tomando vinho caro e imaginando... né? Porque eu e o Jefferson, quando a gente se reúne, a gente gosta de conversar de política. Uma vez, falando em política, ele me levou lá em Roma com o filho era filho do presidente do Partido Comunista, né? Para nós discutir o futuro do mundo. Aí eu imaginava que ele ia me levar num restaurantezinho bem pequenininho, assim, uma coisa para a gente fazer um mundo utópico, né? Pensar o mundo. Aí ele me levou, era um baita de um restaurante, né, Jefferson, com o filho do... Como é que o nome dele? É Vaca, né? Vaca. É o Inácio Vaca, que é um advogado e funcionário público, um administrador na Itália, um funcionário do Estado. Mas ele é filho do biógrafo do Gramsci, que foi um teórico que, aliás, é um tema também. Mas o mundo é assim, né? Na Itália, os comunistas não são propriamente pessoas vestidas de macacão, são intelectuais
ricos e cultos, alguns. No caso do Inácio, não, é filho do Vaca, que foi partido, foi deputado comunista e hoje é um intelectual vivo, ativo ainda, com quase 90 anos, mas escondido em casa também por conta da pandemia, né? Mas é verdade, nós somos atrás da corte também, Piazza Cavour, ele achando que nós íamos num restaurante, num bandejão no restaurante Constantini, que fica na esquina da Cavour, comer uma boa massa do nosso amigo Inácio Vaca, né? Inácio Vaca, Jefferson, como é que a gente poderia, tu acha que a gente poderia relacionar a utopia ao direito também? Porque a gente está relacionando até o momento a sociedade, assim, a política. Tu acha que a gente poderia relacionar o direito também? Seguramente porque o direito regula tudo. É possível relacionar a política do ponto de vista literário, as distopias que me interessam, que são os clássicos, eu listo para você aqui, do Zamiatti, que é o nosso, é uma distopia típica do momento político crítico do totalitarismo russo dos anos 20, né? Foi escrito por Eugênio Zamiatti, é nosso, ou Orwell, ou Huxley, ou Bradbury, ou Burge, são as 5 que me interessam. Todas elas estão relacionadas à política e à forma como o mundo da política e da lei regula a vida de todos nós. Nós somos regulados, se quisermos, por um pacto constitucional, por uma regra constitucional, que é o nosso dito contrato social na linha do Rousseau. Então, o direito constitucional é o exemplo aspiracional, quer dizer, norma que regula a vida social. No caso da Constituição de 88, regula há mais de 30 anos a nossa organização. Mas o direito penal serve, e as ideias do direito penal, da criminologia ou do processo penal também são utópicas na medida que aspirações sociais e políticas de uma certa organização, de uma vida melhor no mundo social, sem crimes, ou perseguindo criminosos se houver crimes, e depois se transforma em distopia, talvez, na medida que fracassa. A ideia da distopia é sempre a ideia do fracasso, né? Então, no lado britânico de Burges, a ideia, e o Tiago e eu escrevemos um texto sobre isso, do uso da técnica do Tovico, que vai reparar, permitir um pequeno marginal urbano, que é o personagem central, se recupere, não é, o sonho utópico da nossa LEP, a Lei de Execuções Penais, é a própria expressão da utopia que se transformou numa utopia, de 84, eu acho. A LEP diz lá que os recuperando, né, vão, no mundo ideal, ficar todos bons. Eu, preso, me transformarei num homem bom, Felipe. Tu acredita nisso? Eu não acredito. Uma outra, eu me lembrando tu falando disso, e aí eu estava esses dias até assistindo uma live sobre IRDR. Sim. O IRDR, quando era o grande instrumento do Código de Processo Civil, que ia unificar as jurisprudências, e aí o pessoal agora, a utopia era essa, né? Que ia ser uma facilidade, que tudo ia acontecer numa maravilha, tudo ia ser uniformizado. Aí agora, na hora de aplicar o IRDR, a gente começa a ver várias falhas e até tu analisando é um momento distópico, porque eu acho que para as pessoas que imaginavam o Instituto não tinham a noção que ia ser tão complicado assim aplicar ele na prática, né? Porque o artigo que eu que foi escrito pelo Tiago e por mim e pela Clarice Oliveira, que são doutorandos, eram doutorandos, hoje são doutores pelo Uniceub, é exatamente isso. Os códigos de processo 3, 39, 73
e 2015, são códigos que representam, do ponto de vista cultural, ciclos políticos e econômicos, e surgiram os três, o primeiro sucedendo aos códigos estaduais, depois os dois outros. O projeto é de 64, 73, mas o de 73, o projeto é de 10, surgem como uma grande crítica a um mundo muito ruim, mundo judicial, né? Péssimo, segundo todos, e eles surgem sempre, as exposições de motivos são isso, como propostas de que tudo seria, se aprovados esses códigos, não é? 3, muito melhor a partir dali. Então, o mundo ideal, e aí vale a expressão para isso, nós usamos no artigo, é do milenarismo cíclico das religiões abraâmicas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As três religiões, assim como outras tantas, têm a expectativa que depois de um momento muito ruim, vai chegar um certo salvador, está expresso também muito claramente no messianismo português, messianismo nosso brasileiro também, vai vir um salvador processual, no caso do código, e que vai nos levar à redenção. O IRTR, seguramente, era, dentro do código, e está lá na exposição de motivos do ministro Fux, que presidia a comissão, e todos os demais membros, como aquela mágica copiada do modelo do Münsterverfahren alemão, que nos levaria a uma espécie de redenção. E o Felipe é sacana, que ele presenciou esse entusiasmo todo do ministro Fux. Eu me lembro perfeitamente que nós, representando as entidades, presenciamos a entrega do anteprojeto no salão do Senado. Ele é testemunha da história e dos sonhos utópicos daquela comissão. E engraçado é que a gente lê a exposição de motivos do código e fica claro que é utópico, né? Por causa que ele fala que vai tudo, a justiça vai andar. E agora a gente está com uma outra utopia. Nós estamos com uma outra utopia, que é os robôs da inteligência artificial, até que vai sair um livro, né, Jeff, sobre isso. Mas eu acho que a nossa ideia hoje é que o robô vai solucionar o mundo. Vai solucionar o mundo menos do processo, assim vai tudo andar. Talvez a nossa utopia, a Eloá também, o Paulo Carmona entrou. Eloá Diogo. Talvez a gente vá ter uma frustração no futuro e os robôs podem ser... é bem como tu falou, Jefferson, porque a gente está pensando assim, como está ruim a justiça, os processos não andam, a gente está programando algo bom, né? Aí, que são os robôs. Aí, talvez lá no futuro, quando os robôs estiverem operando com vieses invertidos, dando sentença errada, aí a gente vai dizer, como era bom o tempo aquele que a gente tinha os processos, todos eles julgados por juízes e por assessores. Sim, é interessante isso pelo seguinte, tu mencionaste, vai sair um livro, realmente nós estamos organizando um livro com a Plácida, 30 artigos. Há um artigo que vale a pena lembrar, porque é um artigo sobre direito penal, exatamente de um aluno doutorado, procurador da República, que escreve sobre o direito de ser julgados por humanos. O direito que nós temos, diz ele, no campo penal, de não sermos julgados por máquinas. Mas se sabe, há décadas, tem um artigo da década de 60 do Ulrich Klug, que dizia que as decisões judiciárias seriam feitas, em algum momento, por máquinas. Mas a pergunta que eu me faço e te faço, né, é essa. Será que nós temos que abandonar a noção de utopia e nos entregarmos ao pessimismo pandêmico, dizendo que nada vai melhorar? Eu acho que não. Aí vale uma boa lembrança de uma expressão que o ministro Aires Brito, é professor também do Uniceub, usa sempre, que diz que a utopia serve para caminhar. Então, para que serve a utopia, né? Do ponto de vista político, e aí
a ideia do marxismo e outras propostas políticas ideológicas de esquerda sempre serviram para que se simulasse imaginar uma sociedade futura, ideal, boa, melhor. Então, para que serve? Essa expressão, na verdade, é do Eduardo Galeano, teu vizinho, escritor intelectual uruguai, que é da futebol, o Galeano, que diz que a utopia serve para que nós sigamos em frente. E nesse artigo Sim. de processo civil, vou referir o nome, porque é extensíssimo, nós chamamos Códigos de Processos Civil Brasileiros, duas exposições de motivos como promessas milenaristas, milenarismo cristão nesse caso, cruzada, esperança, fé e salvação no direito processual. Nunca peça para um processualista ou para um advogado que vai ser contratado numa causa ou para um defensor, advogado público ou privado, que ele seja pessimista, não vai dar certo. Ele está sempre imaginando a ideia de que o processo se desenvolverá e ele terá sucesso, né? Então, Sim. a expectativa da sentença boa, a expectativa do sucesso e do ganho de honorários, por exemplo, do advogado, está vinculada a essa inegável e indisfarçável utopia que nós temos que ter, senão nós caímos na cama chorando que o vírus vai nos pegar, né? Um que é distópico completo, ele não está nos assistindo aqui, mas eu vou fazer referência para eu fazer ele assistir, que eu sempre digo, é o Guilherme Azen, né? O Guilherme, ele é a pessoa mais distópica que existe no mundo, nada vai dar certo, né? Isso. Pessimismo ao extremo. Não, mas integra também o sistema de defesas nossas, né? Diz a lenda política da década já do século XX e dos governos que passaram, que o Chico Buarque teria sido convidado para ser ministro da Cultura do Lula. E ele teria dito que ele não aceitava, que teria a criação do ministério especial para situações críticas. Ele denominou de Ministério do Vai Dar, né, vai dar errada. Então, a ideia de que o pessimismo integra é esse critério que nós temos que ter, ambíguo, né, de imaginar um mundo bom e ideal, seja no campo do direito, ou na vida, ou num projeto econômico, ou num projeto negocial, mas uma certa de uma ideia defensiva e conservadora de se autopreservar e ser cuidado. Como disse o Chico, pode não dar certo, né? Pode. Quando nos dizem, vem por aqui, isso é fantástico, calma. Olha, pergunta para os demais. Então, quando o ministro Fux dizia que a Constituição era maravilhosa, desculpa, que o CPC era maravilhoso, ele tinha que dizer, porque ele é um judeu, ele tem fé na religião. A fé está associada a essa expectativa positiva e boa, né? Quando Ulisses levanta a Constituição em 88 e diz que ela é a Constituição cidadã e que ela vai regrar de forma perfeita o nosso mundo futuro, ele tinha que ser otimista, né? Sim. Ele não imaginava que em 32 anos teríamos 100 emendas. O texto envelhece, tem problema, é incompleto, ou é exagerado, não é? Então, essa regulação é um pouco desse... Então, que pano cumpre, que papel cumpre, Camilo, a cultura para nós do mundo do direito? Ela é uma alternativa para que a gente encontre respostas para as coisas que o direito puro não responde, né? O direito não responde tudo, nem serve para tudo. As soluções provavelmente estão fora do direito, na culinária, no vinho, nessas coisas que tu gosta. Realmente a solução do problema está no vinho, né? Com certeza. Está no vinho. O álcool simplesmente ajuda a sonhar um pouco. E a ideia do milenarismo, do quiliasmo, para usar a expressão da religião, né, da expectativa boa, ou de um ciclo novo que vai vir, está sempre relacionada a esse imaginário que nós temos que ter. Que se eu não pensar, usando o Galeano de novo, se eu não pensar que eu tenho que caminhar,
para encontrar um lugar melhor, um não lugar, na expressão do Moros, eu sento e me mato. Viu, Jefferson? Eles estão falando ali que tu é utópico e o teu irmão gêmeo é distópico, hein? É verdade? Talvez seja, né? Se a gente imaginar gêmeos, O professor João Paulo ali entrou agora também. os, Como, Jefferson? que os gêmeos são uma imagem espectral, não é? Um é o espelho do outro, seguramente eles são uma certa inversão. Mas eu acho que dentro da gente, sim, também aqueles que não são gêmeos não precisam se preocupar com isso. Os não gêmeos também têm em si os dois diabinhos dizendo um faz, faz, faz. E o a Zen vai lembrar da gente, né? Tem um outro anjinho, cuidado, não faz, que vai dar errado. Então, o Azen, em geral, faz esse anjo conservador que diz não faça porque vai dar errado, né? Vai dar errado. Então, eu tô agora falando, me veio, eu acho que a gente poderia fazer até um artigo sobre o processo como utopia, né? Não sei se já existe um artigo Existem como algumas existe. propostas. Eu destacaria, talvez, um Porque autor. aquele processo, a teoria do processo como a expectativa, ele é mais ou menos isso, né? Uma utopia, se a gente for fazer na base mais filosófica, seria a utopia do processo como uma expectativa positiva, nunca negativa, né? Por isso que se litiga. Se a gente achar que vai perder, a gente faz um acordo. Exatamente. Eu acho que é perfeitamente possível imaginar algumas áreas do direito essa dicotomia positiva, negativa, utópica, distópica, otimista, pessimista, né? Então, há momentos de extrema e a economia é o exemplo disso, né? A vida econômica de qualquer país, de qualquer estado, de qualquer família, de qualquer pessoa, né? Há momentos que imagina, mas voltando ao processo, neste momento, e talvez a gente possa pensar em direito tributário também. Ontem, vocês viram, nós vimos, os jornais disseram hoje, que o ministro da Economia planeja a criação de um milagroso, que, de um lado, permitiria a arrecadação universal, semelhante ao IPMF e à CPMF, de 0,2% de cada parte, e as relações comerciais eletrônicas que todos nós fazemos todos os dias, diversas vezes, né? E isso permitiria a arrecadação que o lado propositivo, bom e aspiracional, né, serviria para pagar o sucessor do Bolsa Família, que se chama Bolsa Isso, novo programa que sucederia ao antigo Vale Gás. Sim. Então, sob o ponto de vista cultural e dessa dicotomia, utopia e distopia, o ministro da Economia está nos propondo arrancar parte do nosso dinheiro, nos lapidar, a lapidação vem daí, de uma pena antiga do direito e das regiões, né? Nos lapidar e tirar 0,2%. Em compensação, ele diminuiria a incidência de outra folha de pagamento e nós viveríamos felizes, diz ele, para o resto dos nossos dias. Tu acha, Jefferson, falando nisso, porque no início sempre a gente vende ilusão, né? Tu acha que a realidade ela é distópica sempre ou não? Ou tu acha que em algum momento? Não, acho que sim e não, né? Se nós pensarmos em política e nas últimas 7 eleições, vamos pensar Fernando Henrique I, Fernando Henrique II, Lula I, Lula II, Dilma I, Dilma II. Há sempre um momento otimista inicial, utópico, não é, de afirmação
e de boas expectativas, e há depois momentos críticos e de exacerbação da crítica, da situação crítica e até o impeachment, por exemplo, se nós pensarmos no governo Dilma II com impeachment barra golpe, segundo a interpretação utópico-distópica de alguns, que faz cessar um período e aí Temer, né? Que era o Sim, presidente. Então, a política tem isso. Alguns dirão, não, mas os políticos são mentirosos e sempre prometem. Mas há políticos realistas que dizem, nós não podemos isso, alguns vencem a eleição, né? Em geral, os otimistas vencem. Então, sim. é quase os realistas, o Azen, se fosse candidato, ele diria para Nunca se deveria. não vai dar certo. A prefeitura de Porto Alegre não tem recurso, vai ter que demitir, vai diminuir os serviços públicos, por isso que o candidato tem que ser o Painho. E não o Painho é um cara otimista, um processualista, que acredita na decisão da tutela, não é? Ele vai dizer Porto Alegre pode ser uma cidade boa e aspirar a um futuro melhor se votar em mim, não é isso? Sim. Então, a política é o exemplo claro disso. Ela não pode ser pessimista, né? Ela tem que ter um certo grau de realidade, ela tem que prometer. E, de certo modo, depois, as frustrações, mas eu te digo sim e não, porque o governo começa um momento crítico, mas depois teve um período de crescimento econômico, não é? Crescimento ao ano, de estímulo à economia, de enriquecimento. Os funcionários públicos, todos na boa lembrança, ganhávamos muito bem. Então, eu acho que a gente tem que usar ferramentas culturais para descobrir que as coisas vão e vêm, né? Há ciclos, não é? Na economia, por isso, a frase clássica de que o pessimismo deve ser guardado para os momentos melhores, né? A gente pode ler os fatos, então, né? Eu acho que a ideia da utopia e distopia ela é importante para a gente conseguir ler o fato Sim. e entender se ele é tópico ou distópico. É utópico ou distópico. Eu conversei contigo ali quando a gente estava fazendo o teste de manhã, e agora, como a gente já está mais para o fim do que para o início, né? Eu acho que a questão da Lava Jato, assim, para nós entrarmos assim, sem questão política, né? Só lendo o fato. Eu acho que para alguns ela é distópica completa, assim, para quem era favorável à Lava Jato, ela é totalmente distópica, porque a Lava Jato vai sendo aniquilada, né? E pro outro lado, aquele que sonhava, que tinha a utopia de aniquilar a Lava Jato, está tendo ela concretizada no momento, ao menos em tese, assim. De fato, a gente não sabe a realidade, mas só para que a gente lê, se a gente for fazer uma análise, estou fazendo em tese para não deixar ninguém assustado, né? Então Sim. tem o mesmo Eu acho fato, que é possível. E pode aqui, ser visto por um lado utópico e distópico, não? sim, surge uma possibilidade interessante de examinar sob o ponto de vista subjetivo. O que para o que para ti parece utópico, para mim pode ser distópico, né? Especialmente na política. Se eu votei no Bolsonaro e o Bolsonaro me frustra porque é derrotado, para mim, o mundo inicial era de sonho e o mundo real, um ano e meio depois, é de pesadelo, de fracasso. Para quem não votou no Bolsonaro e foi derrotado inicialmente e vê ele nesse momento fracassar e ser punido ou pelo poder legislativo ou pelo poder judiciário, na medida que controla os atos, é o inverso. Então, essa noção, voltando à Lava Jato, pode ter esse paradoxo. Então, seguramente, os entusiastas da persecução criminal que viam no Lava Jato um mecanismo útil de combate à corrupção, que moderado poderia fazer ou reduzir a percepção ou a própria corrupção, na medida que vê ela agora, a ideia da Lava Jato, que ela se transformou em plataforma política e que tem uma ideia e quase um
partido, né? Quando vê ela ser aniquilada, como tu disseste, ou ser reduzida, ser contida, perder poder, ter que revelar os seus mecanismos, vê nisso uma distopia, porque viveu, aqueles entusiastas viveram um momento de euforia que é próprio do milenarismo, desse estímulo, dessa ideia, até a literatura. Nós tivemos séries na TV sobre o mecanismo e tudo mais. A cultura e a literatura se aproveitam nisso. Nesse momento, Felipe, eu queria aproveitar, não é propaganda, os tópicos, eu acho, existe lista de livros e trabalhos sobre isso, né? Mas no direito tem bons trabalhos que relacionam filosofia e direito, especialmente dois, um do mais caro, que é Direito e Utopia, que estuda o Ernest Bloch, que é um teórico, sociólogo e filósofo alemão, que escreveu 3 volumes de um tratado chamado Princípio da Esperança. Até agora eu não tinha falado em esperança, senão quando falei do artigo de processo civil. A ideia da esperança também está relacionada à utopia, está relacionada à religião. Mas o Bloch, e ele é examinado no Brasil por vários sociólogos e filósofos, mas é examinado por um teórico, um filósofo do direito, que é o professor Mascaro. Mas há também outros autores latino-americanos que examinam isso, e há especialmente constitucionalistas. Vale a pena procurar no Haber, Peter Haberli. Mas voltando, indo um pouco à literatura, os 5 autores que eu acho interessantes, eu separei aqui, e pela ordem, então, embora tu não tenha me perguntado, vale a pena, eu acho, procurar. Um deles é o Nós, não sei se aparece invertida a imagem para vocês. A capa aqui é Zamiatin, o nome do autor, é o primeiro deles. Pela ordem, o segundo é o 1984, do Orwell. Não, desculpa, antes disso, o Admirável Mundo Novo, do Huxley. Depois, o 1984, do Orwell. Depois, o Fahrenheit 451, do Bradbury. E, por fim, lá na década de 50, o Laranja Mecânica, do Burns. Esses 5 poderiam ter antes dele outros tantos, como eu mencionei, que está num outro campo. Os livros literários sobre utopia se confundem e eram classificados antes como ficção científica. Sim. Às vezes, o gênero distópico era um subgênero da ficção científica. Então, vários autores que escreveram ficção científica, dá para citar um interessantíssimo, tem uma série na Amazon, no Prime da Amazon, que vale a pena olhar. Tem 4 temporadas, com 10, 12 etapas, episódios, desculpa, que é o Philip Dick. E essa vale a pena, O Homem do Castelo Alto. Não está aqui entre esses 5. Desculpa. O Homem do Castelo Alto, o Philip Dick propõe que os alemães venceram a guerra. E eles partilham o território americano meio a meio com os japoneses. Então, o Oeste, essa é a capa da edição nova da editora, é o mesmo autor do Blade Runner, do filme também, né? Mas essa série do Prime da Amazon é interessante, porque o território americano inteiro é partilhado, um pedaço dos japoneses, né?
né, o oeste, e um pedaço para os alemães. E é exatamente aquilo que aconteceu, se quisermos imaginar, na Alemanha ocupada depois da derrota. Os Estados Unidos Sim. recuperam, ocupam, dominam ideológica e uma parte do território, e a Rússia domina a outra parte. Isso desaparece em 89, com a queda do muro, obviamente, e o fracasso do modelo soviético. Né? Mas Philip Dick, o homem do Castelo Alto, os conservadores que querem ler o livro, dizem as boas línguas que o livro é melhor que a série. Eu vi a série e o livro. A série é interessantíssima por conta dessa inversão, né? Sim. Nazistas ganham. Os Estados Unidos é ocupado por japoneses e alemães. E no meio fica dito a zona neutra, onde há intersecção, uma certa liberdade para coisas. Mas, além disso, há outras tantas boas horas. Jefferson, eu não sei, eu pedi para a Manu, que é quem faz o trabalho para nós aí na Lotec, para ela, essa lista de livros, ela vai fazer um material e vai postar. Eu faço depois de... Não, tu me encaminhou por e-mail, eu gostei do resumo dos livros ali, dá para usar? Claro, claro. Aquilo está no site de uma revista, mas tem várias boas listas. Os que quiserem começar lá pelo século XIV, XV, Campanella, Moros, mas as distopias que estão na mostra, pegar a lista dos mais vendidos nesses rankings, existe um modismo interessantíssimo durante a pandemia, né? De revalorização desses clássicos. E existem ótimas traduções. O nosso, por exemplo, do Zamiatti, tem 3 traduções diretas do russo e tem uma tradução feita do inglês. O Zamiatti eu na Inglaterra em inglês. Depois ele próprio traduziu para o russo. Mas existem 3 traduções. Os outros todos são ingleses com diversas traduções da LPM, da Globo. São livros conhecidíssimos, tanto 1984, Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica, e todos eles também viraram filmes e séries. Quem gosta de TV, de cinema, basta entrar no YouTube que vai encontrar, especialmente os filmes que são já de alguns anos, né? Fahrenheit 451 tem uma série e é ótimo também, de certa forma, porque ele narra isso e o trabalho dos bombeiros, que não são, na verdade, bombeiros. Os funcionários desses do Fahrenheit 451, que é a temperatura eles têm a função de incendiar os livros. Então, a função deles é queimar livros. Jefferson, nós estamos terminando o tempo que quando dá 1 hora cai. Sim. Então já está quase... Eu quero agradecer a tua participação, Jefferson. Assim, ó, foi muito boa a nossa conversa. Se não der nenhum problema técnico, vai ficar no YouTube. A Lotec, então, tem toda semana as lives. A nossa presidente, a Luciana Aranaldi, então, eu quero agradecer ela ter aberto o espaço aqui para debater esse tema. E então eu agradeço você, Jefferson, pela disponibilidade e por essa conversa agradável assim que a gente teve hoje. Felipe, eu também te agradeço. Eu agradeço a Luciana Aranaldi, a Lotec. Sugiro também para uma conversa livre e boa que vocês façam um possível evento com o professor Elton Xavier, que é o especialista verdadeiro no tema, e com o professor Bruno Amaral também sobre criminologia e cinema. E o meu agradecimento a ti, especialmente a boa da Itália e o Magazine Scipione agora. Magazine Scipione que a gente pôs ano passado, exatamente. Eu sabia que tu ia lembrar. Isso. Seguramente nós vamos ser investigados pelo fisco porque a gente só se encontra em restaurantes médios ou bons na Itália. Tu esqueceu daquela famosa massa naquele Mico, que é um restaurante de turistas italiano também. Italianos. Que a gente vai lá, acha que é uma coisa e é outra, né?
Isso. Tem muita história, Jefferson. Então tá, muito obrigado, Jefferson. Até a próxima. Então, só para deixar registrado, a gente faz as lives todas as terças e quintas, e se não der nenhum problema técnico, essa aqui também vai ficar no YouTube. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço, obrigado.